Sejam bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui neste canal você encontra estratégias, ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano. Eu estou aqui para falar sobre questões que te farão enxergar a sua vida de outra forma. Eu vou falar hoje sobre o poder, continuando a falar sobre o poder necessário para mudar a sua vida. Já vamos entrar nisso. E assim, se você ainda não segue a gente aqui nos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook quanto no Insta, aproveita agora, inscreve, ativa a notificação para toda vez que tiver conteúdo novo você ser notificado. Manda aí o link da nossa live hoje que está acontecendo agora para os seus amigos. Se você acha que a gente pode contribuir na vida deles, manda para alguém aí, porque pode fazer diferença. Se está fazendo diferença na tua vida, pode fazer diferença na vida dos outros e colabora com a gente, né? Quanto mais pessoas a gente alcançar, mais a gente transforma este mundo. Isso é um sonho que a gente tem de colaborar com a vida das pessoas. Então, voltando ao assunto da live, vocês devem ver bastante eu e Mara comentando frequentemente a respeito do autoconhecimento, de como o autoconhecimento colabora, como ele ajuda a prevenir, a mitigar ou até eliminar dores físicas, dores emocionais, dores relacionais, dores financeiras, né? Foi engraçado que hoje eu tive um testemunho de como o emocional interfere na saúde. Eu tenho um cliente que é mestre, doutor, ele é fisioterapeuta, acupunturista. Boa noite, Vânia. Ele é acupunturista, mestre, doutor, enfim. E a gente conversando, ele tem diabetes. E ele estava comentando, era praticamente impossível eu não ter diabetes, que meus pais tinham, meus avós tinham. Então eu tinha aí uns 75% de chance, pensando na genética, de ter diabetes. Então a chance de eu ter era grande e realmente eu tenho. Nós somos em 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos mais velhos que eu. A mais velha não tem, o mais velho, logo em seguida do meio não tem diabetes e eu tenho. E meu diabetes veio desde os meus 45 anos de idade, mais ou menos, que foi quando surgiu o diabetes. Então ele comentou que o genético não tem um poder determinante. Porque se fosse assim, os irmãos também teriam. Tudo bem que tem uma porcentagem de 25% lá de não ter, eles caíram nessa porcentagem, beleza. Mas de 3, só um caiu na porcentagem maior, de 75%. Parece que a estatística não bate. Por que não bate? Daí ele veio com a explicação. Ele, como é fisioterapeuta, doutor, tem mestrado e ele é acupunturista também, ele falou, e eu sei exatamente por que veio meu diabetes. Foi um evento emocional. Ela apareceu, a minha diabetes, quando eu estava no meio do meu doutorado, onde eu tive que abrir mão de um emprego para poder fazer o meu doutorado, que era em outro estado. Eu ficava 2 dias da semana fora de Curitiba. Minha renda, com a despesa que eu tinha lá para ir e voltar e ficar lá 2 dias fora daqui, e o emprego que eu tive que abrir mão, ele falou, minha renda caiu a 50%, e eu ainda tinha que manter esposa e filho. Esse estresse, esse período conturbado da vida, sem certezas de que ia conseguir, que ia dar conta, que ia dar certo, que ia funcionar, ele abraçando o doutorado para conseguir concluir e ele cuidando da família dele como ele cuidava, com metade da renda, emocionalmente desestabilizou e foi ali que apareceu, ele foi diagnosticado com diabetes. Então ele tem essa noção precisa de que sim, a desestruturação financeira que ele estava passando, a desestruturação na questão de ter que dar muita atenção para o doutorado e não poder abrir mão de dar atenção para a família, porque ele também era requisitado aqui. Então todo esse processo psicoemocional desestruturou ele de tal forma que gatilhou uma doença potencialmente existente no genoma dele. Então o emocional ele identificou que desencadeou o diabetes. Foi uma identificação dele, eu nem falei, você já pensou que pode ser? Não, pelo conhecimento que ele tem, inclusive da medicina chinesa, ele entendeu que sim, foi isso que gatilhou, porque fora isso ele não teria motivos de desenvolver a não ser o genético. 75% de chance, ok, mas os 3 irmãos tinham e só um desenvolveu, e muito precocemente na vida, 45 anos de idade é jovem. Então ele atribui isso ao emocional, e é isso que a gente traz aqui para vocês, para percepção do quanto a questão psicoemocional pode trazer de complicação de saúde.
E quando eu falo saúde, é saúde no sentido amplo realmente. Na saúde emocional, na saúde relacional, na saúde financeira, na saúde profissional e também na saúde física. Porque pensa comigo, quando você está financeiramente desestruturado, fisicamente você sofre. Quando você está... pensa, chega o boleto, você não tem dinheiro para pagar. Tem gente que gastrite na hora, tem gente que rinite na hora, tem gente que alergia na hora. Dispara alguma questão física, né? Relacionamentos, né? Então, se você não está bem em relacionamento com alguém, também pode desencadear, perpetuar ou piorar dores pelo corpo, tensão, né? O nervoso, enfim. As questões psicoemocionais interferem diretamente na saúde física e na saúde de maneira geral, né? E após a live da semana passada, que eu falei sobre o poder necessário para mudar a sua vida, quem viu a live vai lembrar do que eu tô falando, né? A gente fez questão de deixar essa live aberta desde que a gente fez ela quarta-feira passada, para que todo mundo que teve a oportunidade de ver possa rever, se quiser, indicar para outras pessoas. Logo no comecinho da live eu faço um exercício de uns 2 minutinhos, que se você não fez, faça, vai ajudar a compreender o assunto sobre o que eu estou falando lá na live. E hoje, quem viu vai conseguir fazer algumas conexões bem importantes hoje com o que eu vou falar aqui. E quem não viu, presta atenção no que eu estou falando e depois que acabar essa live aqui, vá lá no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook quanto no Insta, e veja a live da semana passada, que é o poder necessário para mudar a sua vida. Então, com o entendimento das questões que eu trouxe da última live, provavelmente você percebeu que por vezes você fica em uma tortura mental gigantesca, fica aquele negócio fervendo na tua cabeça, né? Isso por conta da sua mente que pensa. Então lembram que na live passada eu trouxe a mente que pensa e a mente que observa? Então, daí me perguntaram, mas Rubens, então não é para pensar? Fazer as coisas sem pensar? Gente, não vai dar bom, concorda? Claro que não é isso. Sim, precisa pensar, mas esse pensamento precisa ser um pensamento consciente. Não é esse pensamento, essa chuva de pensamentos aleatórios, de preocupações, né, que você dá importância para eles, mas a partir de uma observação, de uma mente que olha de maneira descontaminada, limpa para o que está acontecendo de fato, é que vai te trazer uma possível alternativa de solução, né? Os pensamentos que vêm, eles estão todos ligados a processos mentais de medo, de dúvida, de crítica, de julgamento. Então, se você se atém a esses pensamentos que vem, a mente que pensa, é aí que você vai ficar, no julgamento, na dúvida, no medo, né? E quando a mente que observa entra em ação, você tem a possibilidade de, naquele momento, observar e escolher no que pensar e o que pensar sobre isso. E então você decide como vai agir a respeito. Ficou claro isso? Essa sequência lógica? Ok, os pensamentos vêm, a mente que pensa está aí, não tem como desligar. Porém, quando você ativa a mente que observa, você tem essa oportunidade de escolher no que pensar, escolher o que pensar sobre aquilo e decidir o que fazer com aquilo, como agir a partir daquilo. Tá? Então isso é um passo a passo realmente. Né? Se conseguir fazer isso nas situações de vucu-vucu, você consegue dar conta de muita coisa que talvez hoje esteja te assombrando, te atormentando. Tá? Eu vou assumir que vocês entenderam isso que eu quis dizer, que isso está claro para vocês, e se não está, assistam a live da semana passada que está disponibilizada para a gente entrar no assunto de hoje, né? Então, sobre como se livrar dessa tortura mental da mente que pensa, né? Para que isso? Para que eu quero me livrar da mente que pensa, entre aspas, né? Essa mente que pensa desenfreadamente, ela atrapalha a sua vida de funcionar, né? Os seus relacionamentos, as suas finanças, seu trabalho, sua saúde, né? Então, para que você quer se livrar da mente que está te atormentando, essa mente que pensa? Para não adoecer fisicamente, financeiramente, relacionalmente, emocionalmente. Então, veja, é muito diferente você ter... É muito frequente que você tenha ideias, planos que não se concretizam, sabe? Que você idealiza, que você sonha e de repente você vê que passou e não aconteceu aquilo. É bem comum isso. E muitos desses fracassos são frutos justamente dessa autossabotagem da sua mente que pensa,
que fica te torturando com questões e você pode estar passando justamente por isso agora, ou essa questão da autossabotagem pode também passar pela não aplicação da mente que observa e deixar a mente que pensa tomando conta da cabeça, né? Esse falatório interno da mente que pensa, que fica aí na tua cabeça, aquele blá 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 de informação, de julgamento, de eu não consigo, esse falatório interno da mente que pensa cria uma espiral de ansiedade, de depressão, de raiva, de autossabotagem que muitas vezes você não percebe, porque você entra naquela espiral e isso tudo vai acontecendo de uma maneira tão natural, vai acontecendo, que você vê aquilo como um processo da vida. E na verdade é um processo muito mais mental, decidido inconscientemente, do que algo que necessariamente tinha que ser assim. Talvez você pudesse modificar. Como? Mente que observa. Observando, saindo da espiral, dando voz à mente que observa, né? Então, o que você viu na última live, o que eu estou falando hoje, não vai resolver totalmente nenhuma questão tua imediatamente, mas vai te tornar capaz de, à medida que você vai praticando o ato de dar voz à mente que observa, você vai ficando craque nisso cada vez melhor e você vai transformando a sua vida, seus resultados. Eliminando boa parte da sua autossabotagem, por exemplo, ou até deixando você mais ligado, mais esperto para identificar essas questões. E aquelas coisas que você tem vivido, você consegue fazer de maneira diferente. Aquelas coisas que você faz, tem feito, se queixa de não dar certo e não consegue sair daquilo. Você até percebe que precisa mudar de alguma maneira, mas não consegue sair daquilo, porque quem está no comando de fato é sua mente que pensa, não é sua mente que observa, né? Dar voz à mente que observa faz com que você não desligue a mente que pensa, mas use ela a seu favor, né? A mente que observa, né, pode ser vista, tanto a que observa quanto a que pensa, mas pode ser dita como, sabe aquela voz interna, aquele diálogo interno que acontece, com o qual você conversa o tempo todo, sabe? Todo mundo tem essa voz interna, que fica refletindo, falando, um papo interno que acontece dentro da tua cabeça, sabe? É uma habilidade que todo ser humano tem de usar a linguagem silenciosamente, conversar eu comigo mesmo, parece coisa de louco, não é? Todo mundo faz isso, né? Quer ver um exemplo dessa conversa interna acontecer? Se eu der uma lista para você agora, uma lista de mercado, por exemplo, eu falo a lista para você, bem provavelmente você vai repetir aquilo na tua mente. Eu preciso, né, relistando aquilo que eu pedi, eu preciso comprar o leite, a manteiga, o amaciante, por exemplo. Eu falei a lista e você repete, a tua voz interior repete, né? E provavelmente virão pensamentos como, nossa, o leite está acabando, eu tenho que comprar mesmo. Nossa, a manteiga que eu comprei da última vez é péssima, eu tenho que comprar outra marca. Lembrar de pegar outra marca. Putz, só falta não ter aquele amaciante que eu gosto, porque o outro não dá cheiro bom na roupa, esse que dá. E normalmente nesse mercado não tem, daí eu vou ter que ir em outro mercado, ai que saco. Percebe que junto com a lista, que é uma coisa de dado e fato que você precisa memorizar para poder trazer ou escrever ou anotar, mas junto com isso vem um monte de pensamento. Essa é a tua mente que pensa. Quando você olha para a lista observando ela, é diferente o babado. Você não se tortura. Putz, o amaciante não vai ter, eu vou ter que ir no outro mercado, é que saco. Você não tortura. Você observa, bom, naquele mercado nunca tem amaciante. Então, em vez de eu ir lá, eu já vou direto no outro, já compro tudo lá no outro. Pronto. Ou não, mas lá no outro todo o resto é mais caro, só tem um amaciante. Então, ok, hoje eu vou aqui, o dia que eu vou no tal lugar, eu sei que eu passo lá perto, eu pego o amaciante lá. Isso é tua mente que observa. Tira você daquele vucu-vucu do diálogo interno da mente que pensa, né? Essa capacidade de, como a gente fala na análise transacional, de manter um diálogo interno é incrível. Permite que você faça desde coisas muito básicas, como manter uma informação ativa na sua mente, né, que é recordar a lista de mercado, né, e permite também você ser o melhor coach para você da sua vida, né? Quando você está lá na academia, que você não aguenta mais, falta 3 abdominais, teu abdômen não deixa você chegar lá, você fala com você, só falta mais 3, vai lá, agora só falta mais 2, você consegue, vai, arruma isso que você consegue, vai que você vai. Sabe, essa conversa interna que você tem pode te impulsionar a dar conta de fazer. E isso é o diálogo interno, que usualmente, infelizmente, essa habilidade é usada para
se desvalorizar e não para se estimular, por N motivos, por qualquer questão. Então, você usa essa habilidade quando você, por exemplo, se prepara para um evento, para uma conversa, para uma apresentação, onde você simula na sua mente ou ensaia mentalmente o que você vai falar, como você vai agir. Isso também é o seu diálogo interno, essa conversa interior, né? Isso ajuda, colabora para que você entenda as coisas que acontecem em sua vida, o que pode acontecer, mas não deixar essa mente que pensa com esses pensamentos aleatórios e usualmente catastróficos, julgadores, baseados no medo, na ansiedade do que vai ser, tomar conta. Ao contrário, observar aquilo com clareza, né? Por exemplo, quando alguém é grosseiro, é rude com você, por exemplo, você poderia pensar, por que ele fez isso? Falou assim, o que eu fiz para ele falar assim? Seu diálogo interno cria histórias e dá respostas para sua mente. Às vezes ele só estava com um problema, dele com ele mesmo. E ele foi grosso com você porque ele não deu conta. Não era nada pessoal, mas tua mente que pensa já foi lá. O que eu fiz para ele? Mas o que será que ele está pensando? Entende onde é que vai a mente que pensa? A mente que observa, vai observar a situação e fala, nossa, mas eu não fiz nada para ele. Não que eu tenha percebido. Posso perguntar o que eu fiz para ele, porém agora não é um bom momento, porque eu percebo que ele está alterado, ele foi grosso comigo, então eu posso dar um tempo e perguntar, ou eu posso assumir, não, é alguma coisa que não me pertence. Eu posso até oferecer um help para ele, uma ajuda para ele, sabe? Então o modo que tudo isso acontece na mente de cada um está ligado diretamente àquele filtro que eu falei na última live, eu falo aqui com frequência, que é o quadro de referência individual, né? Que eu sempre falo aqui para vocês. Então, como você vai entender aquela grosseria está ligado diretamente a este filtro, a esse quadro de referência. Está ligado a como você aprendeu a dar conta das situações, a sobreviver na vida. Isso se deu lá até os 7 anos de idade, vocês já viram falando isso aqui, né? Isso está alinhado ao seu roteiro escolhido de vida, ao seu modo de funcionamento de sobrevivência, que emergem comportamentos baseados no medo, na ansiedade, em vários sentimentos que trazem e são trazidos, inclusive alimentados pela sua mente que pensa. Quando você traz a mente que observa, você começa a separar o joio do trigo. Você começa a dar conta de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então essas questões do filtro de cada um, do roteiro de vida de cada um, eu já falei sobre isso, não cabe hoje aqui. Quem não viu nada sobre isso ainda, vai no nosso canal, lá no YouTube, no Facebook, tem live sobre quadro de referência, dá uma olhada lá do que a gente está falando. Se você não entendeu o que eu quero dizer com isso, não posso aprofundar aqui, porque senão não chego no final do que eu quero chegar. Mas assim, tenham em mente isso, que este quadro de referência interfere no seu processo da mente que pensa, interfere no seu processo da mente que observa, porque quando você observa, você também observa através desse filtro, desse quadro de referência, que é assunto para outro momento, para eu não me alongar demais aqui. Então assim, muitas pessoas falam assim para mim, mas Rubens, meu pensamento não sai dessa desgraceira, né? Eu não consigo pensar de outro jeito, por mais que eu saiba que eu estou fazendo isso, né? Assim que eu tento pensar diferente, tipo, desta vez vou dar conta, imediatamente vem um pensamento, claro que você não dá conta, você já tentou um monte de vezes, não deu certo, você é um incompetente mesmo. Isso sempre acontece comigo quando eu tento fazer isso que você está falando, né? Porém, como muitos, assim como eu, muitos são extremamente críticos e por vezes cruéis consigo mesmos, né? É muito comum isso acontecer. Pense bem, você diria qualquer dessas coisas, você é um incompetente, você não consegue mesmo, para uma outra pessoa, se você visse ela naquela situação que você está, né? Por que será que você não pensa 2 vezes antes de soltar essas agressões contra você mesmo? Por que será que você simplesmente entende que sim, você é incompetente, que sim, você não dá conta, que sim, não funciona? Por conta desse aprendizado todo que você teve na vida. Seu cérebro registrou que aquilo é uma verdade absoluta. E não precisa ser, ok? Não precisa ser, a não ser que você decida assim, né? De que você não consegue, de que você é incompetente, né? É neste momento que deve entrar o papel da mente que observa. Colhendo o que tem de informação real, concreta a respeito do que está rolando, para você poder decidir coisas. E não decidir coisas baseadas na sua emoção, naquela mente que pensa, que traz ansiedade, medo, menos-valia, todos aqueles sentimentos
que te põe nessa espiral descendente que te levam cada vez mais para o meio do problema e não desconecta você, trazendo você para fora do problema para você solucionar. Então você olhando para a situação com a mente que observa, você começa a compreender o que foi, né? O que foi falha sua, o que não foi, o que era evitável, o que não é. Ok, era evitável, mas eu não evitei, e agora? O que eu posso fazer a respeito para remediar, para consertar, para chegar num lugar diferente? Olhar vendo o que é possível com foco na solução e não com foco no que você podia ter feito, no que podia ter sido, no que o outro podia ter dito ou não dito. Isso é somente o que pensa, tomando conta. Então parar com isso e olhar observando o que está acontecendo é que pode trazer solução, né? Somente o que pensa vai estar puxando você toda hora para te mostrar quão inadequado você é, quão errado você é, quão incompetente você é, enfim, qualquer adjetivo pejorativo que você tenha para se dar. Somente que pensa vai fazer isso, né? Nem sempre que você enfrenta uma adversidade, um problema, a sua voz interior vai falar assim, vai lá, você consegue, você dá conta, você é power. Nem sempre. Ao contrário, na maioria das vezes você fica preso nos pensamentos negativos. Seja da crítica de você é péssimo nisso, você não vai conseguir, seja de ansiedade como, meu Deus do céu, e se isso nunca acabar? E se não der conta? Ou na raiva, não acredito que fizeram isso comigo, né? Eles vão ver só, sabe, na raiva. Ou no desespero, né? Putz, vai dar tudo errado, que droga, e agora que eu faço? Né? Nada dá certo na minha vida. Ou então na tentativa de ignorar, eu nem queria isso mesmo, então não tem importância, sabe? Desqualificando aquilo como importante, uma coisa que há 2 minutos você queria muito, agora você, eu nem queria mesmo. Para não precisar ter que lidar com aquilo, né? Esse é o lado da sua mente que pensa, que fica nesse circuito do diálogo interno, totalmente focado na crítica e na fantasia do que não é, na fantasia do que não é real. E você tenta encontrar soluções até, né? Por mais desesperado ou certo de que você é incapaz, que tua mente que pensa está trazendo isso para você, que você entra nessa espiral negativa, né, e passa a se comportar nesse modo automático de funcionamento, né, repetindo o que não funcionou, existe sempre a possibilidade de você ativar a sua mente que observa e sair desse ciclo. E é um ciclo repetitivo na vida. Se você olhar, você vai ver que várias questões se repetem. Tá? E quando isso acontece, isso gera mais frustração em você. E acaba, de certa forma, confirmando pro teu cabeção, confirmando que você precisa mesmo se desesperar, que você realmente não é capaz de resolver aquilo, mostrando para você que sim, aquele roteiro é o seu roteiro. É um desfecho que teu cérebro conhece, por mais que seja desconfortável, né? Rola uma química fisiológica crônica e constante no seu corpo, e esta química pode gatilhar, pode agravar, pode perpetuar, alongar a duração de questões de saúde física, como uma gastrite nervosa, como uma rinite, como uma dermatite, como uma labirintite, como qualquer coisa que você imagine que você possa estar tendo fisicamente. Por quê? Porque a gente sabe que esse processo mental, de tortura mental da mente que pensa, traz essa química que é positiva para doenças surgirem. Diferentemente quando você tem a mente que observa, que consegue dar conta de uma questão, achando uma alternativa e tendo uma resolução. Isso traz bem-estar, que gera uma química diferente, mais produtiva para o teu corpo, que não deixa você adoecer ou até tira você da questão da dor, da doença, ou enfim, do que você está passando fisicamente. Percebe essa ligação direta em conhecer o seu funcionamento e usar ou não a mente que observa? Estar presente no presente e não na tortura mental da crítica, do medo, da fantasia, desconectado da realidade objetiva e sua saúde emocional, relacional e física. Dá para perceber essa ligação direta? Para mim, Rubens, isso é muito claro como água cristalina. Porém, a maioria das pessoas não conseguem sair do ciclo da mente que pensa, porque fica aquele diálogo interno louco e não consegue enxergar que existe uma saída. E a gente está aqui para isso, para mostrar para você que a saída existe. Existe sim, eu posso falar de cadeira porque eu estou onde estou porque eu usei a saída. Minha mente funcionava assim, pensando, me remoendo, ruminação acontecendo,
aquele vucu-vucu que não me levava a lugar nenhum. Até que eu decidi aprender, estudar, fui atrás, juntei um monte de informação, construí o que construí, eu e Mara, e a gente está aqui hoje falando para vocês que tem como, né? Não tem ser humano na face da Terra, não tem ser humano nesse planeta azul que você vive que não passe por esse diálogo interno, que não tenha esse diálogo de mente que pensa, que não tenha essa disputa de mente que pensa com mente que observa, né? E o que faz a diferença de pessoas que, entre aspas, pessoas que dão certo e pessoas que não dão certo? O que traz, né? O que faz ser diferente para uma pessoa ou outra? Justamente umas já naturalmente, de alguma maneira, aprenderam a usar a mente que observa e outros permanecem na mente que pensa, né? Então, esse não se deixar sequestrar pela química emocional e ficar no lá e então, eu falei para vocês na live passada dessa questão do lá e então, lembra? Da sua mente que pensa no que foi, no que não foi, no que poderia ser, no que não poderia ser, no que tinha que ter sido, no que não foi. Esse viver lá no lá e então, né? Isso faz com que você, né, use a sua mente de uma maneira improdutiva. Quando você usa a mente que observa, você sai desse sequestro químico, de ficar nesse vucu-vucu, de ficar nessa confusão da mente que pensa, né? Isso pode ser tanto mais simples quanto mais complicado para diferentes pessoas em diferentes áreas da vida. Depende do seu quadro de referência, do seu filtro, depende do que você tem de vivência e experiência na vida. E para cada um é diferente. Por isso que não existe fórmula mágica igual para todo mundo. Por isso que esse processo de entender, compreender o que acontece é importante. Porque só você tem a chave. Hoje eu estava comentando com uma pessoa a respeito disso. Não, mas ele é um médico. Ele estudou para isso. Olha só, ele tem que ter a solução para o meu problema. Não, ele não tem que ter, ele não tem obrigação nenhuma de ter. Ele estudou realmente. Porém, ele pode ter um remédio para isso. Muitas vezes tem. Mas talvez ele não tenha a cura. Vocês entendem a diferença de remediar e de curar? Provavelmente, boa parte das coisas, a cura está dentro de você. É o seu corpo que cura, a medicação auxilia. É o seu corpo que cura. A mente, trabalhando adequadamente, na mente que observa, por exemplo, colabora no seu processo de cura. Vai precisar de remédio? Não vai? Outra conversa. Para um sim, para outro não. Existem sim doenças crônicas que você não produz algumas substâncias químicas necessárias para o seu funcionamento normal. Portanto, tem que repor isso com remédio, tem que remediar, até que o teu organismo dê conta de produzir aquilo sozinho e passe a produzir e você não dependa mais da medicação. E tem situações que isso nunca acontece, você vai ficar dependente de uma medicação, sim. Porém, consciente do que é, do que pode ser. Vocês compreendem isso? Que é importante você olhar para si, entender suas emoções, porque disto sai a sua vida que funciona ou sua vida que não funciona. Então, por exemplo, num namoro, num casamento, enquanto um deles pode ter uma facilidade de estar na mente que observa, o outro fica na mente que pensa. Vocês já viram isso? Acontecer é muito comum. Um ficar no vucu-vucu da mente que pensa e o outro tentar levar para a mente que observa. Vai dar problema. Por quê? Para aquele que está com a mente que observa ligada, as coisas parecem lógicas, as soluções são aparentes, abundantes, né? Os comportamentos são claros e precisos, é tudo muito óbvio para a pessoa que está na mente que observa. Já para o que está vendo tudo aquilo na mente que pensa, ele fica perdido no julgamento, ele fica perdido na fantasia do que era, do que podia ser, do que será, e nada daquilo é óbvio. E uma confusão relacional entre as duas pessoas, óbvio que acontece. Vai acontecer. Por quê? Um entende que é lógico, o outro entende que é ilógico. E daí, como é que faz? Por isso que cada um individualmente observar como funciona é tão importante para o relacionamento. Para que, em compreendendo o seu funcionamento, ambos proponham um combinado para que a conversa role sem desgastar. Mas você é louco mesmo, fica aí arranjando um monte de coisa, sendo que o negócio é fácil, faz isso, pronto, tá resolvido o seu problema. Não, mas e se não der certo? Mas eu já tentei. Mas a mente que pensa e a mente que observa discutindo. Né? Nesse combinado,
Precisa ser delineado, esclarecido o que é óbvio para cada um, o que é óbvio para um não é óbvio para outro. Então, quando isso está mostrado, está posto à mesa, né, ambos se apropriam daquilo, se responsabilizam por aquilo e você tem clareza sobre como se dá aquela relação e como você consegue resolver aquelas questões. Senão vai dar BO mesmo. E esses relacionamentos mal resolvidos, querendo ou não, com o tempo, geram questões físicas, questões emocionais, questões de autoestima, que influenciam na questão profissional, que influenciam no retorno financeiro, que por sua vez no emocional, que por sua vez no estresse, que por sua vez no relacionamento, e vira um é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, não sai dessa roda viva e você desiste. E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai fazendo o que dá para fazer, quando dá para fazer, da maneira que dá para fazer. Veja uma questão corriqueira do que é óbvio para mim. Por exemplo, que se eu e você marcamos um encontro às 16 horas, para mim é óbvio que a gente vai chegar pelo menos 10 minutos antes para a gente ter tempo de chegar, se ambientar e iniciar o nosso encontro exatamente às 16. Para mim é óbvio isso. Já para você, pode ser que seja óbvio que se a gente marcou às 16, é óbvio que chegar às 16h15, 15 minutos de atraso, tá tudo bem. Pois a gente sabe que às vezes tem trânsito, que ninguém nunca chega no horário. É um exemplo bobo, mas um exemplo prático. Pois daí chego, eu 10 minutos antes, você atrasa 15 minutos, então eu fico 25 minutos esperando, com a tromba arrastando, chateado, de saco cheio de ficar, né, aquele tempo, aqueles 25 minutos te esperando. Daí quando você chega, eu descasco minha raiva em você. Fica aquele diálogo interno, pensando, mas a pessoa não liga pro meu horário, mas a pessoa não tem compromisso, mas ele isso, mas ela aquilo. E eu fico cozinhando aquele diálogo interno, gerando ansiedade, frustração, enquanto o outro, atrasado, pode, por exemplo, se sentir culpado, ou então não entender, nossa, por que ele tá tão bravo? Eu só atrasei 15 minutinhos, gente, só 15 minutinhos. Para ele é normal, para ele é ok. Entendem como essa questão de como eu entendo o que é óbvio, que está dentro do nosso quadro de referência, interfere na relação? E daí as relações não bem resolvidas vão fazer o quê? Vão fazer com que isto influencie, se for uma reunião profissional, no desempenho profissional, se for uma reunião relacional, no relacionamento de amizade, de amoroso, enfim, qual for, né? E isso pode trazer para você também uma questão física, dores no corpo, tensão muscular, cefaleia, até pela sensação de culpa por ter sido grosso com a pessoa que atrasou, bate um remorsinho depois, percebem? Vocês já viram esse negócio do horário acontecer com vocês alguma vez? Ou porque você está no lado do que atrasa, ou porque você está no lado do que chega pontualmente? Sabe, uma questão corriqueira isso, cotidiana. E o uso do diálogo interno com a mente que observa, você precisa fazer. Porque em fazendo, você sai desse circuito, desse sequestro que te mantém num mundo fantasioso de que a pessoa tem algo contra você, de que a pessoa não dá bola pra você, de que a pessoa não valoriza o seu tempo, ou de qualquer outra fantasia que você tenha. Ou qualquer outra fantasia que você tenha. Então, a mente que observa te dá o poder de bloquear suas ações do piloto automático, do seu comportamento instintivo de sobrevivência, aprendido na infância para dar conta de viver. Sabe aquela reação no calor da emoção? Seja na raiva, no medo, na tristeza, enfim, na ansiedade. A mente que observa traz clareza. Então, pare com esse loop de pensamentos sequenciais e observe cada um deles. Observe de maneira descontaminada. Observe a situação, o meio, o que está acontecendo. Separe o que é real do que é sua fantasia, o que é concreto mesmo, ou se é da tua imaginação. Ah, ele não gosta de mim, por isso que ele atrasa. É fato que ele não gosta de você? Você não sabe. Pergunta para confirmar. Você não gosta de mim? É fantasia. Então, se é fantasia, não pode estar deixando, você não pode deixar isso afetar você. Entende? Não pode. Porque se você deixar, vai dar BO. E com isso você consegue entender o que você de concreto consegue fazer. E vejam,
a maior parte das pessoas não se dá conta desse falatório que acontece. Ou até se dá conta, mas se enquadra na caixinha, sei lá, da síndrome do pensamento acelerado, ou busca o remedinho, ou se justifica de ações desproporcionais, né? A raiva, né, que não é comedida, com esse diagnóstico de, eu sou estouradinho mesmo, eu sou atrasado, eu sou estabanado. Entende? Então, não se encaixe, não se conforme a isso, né? E você pode perguntar, Rubens, assim, de fato, como eu faço, né? Apesar de tudo isso, até ser, assim, complexo de certa forma, né? Só a voluntariedade para aceitar, né, de aceitar que isso pode estar acontecendo na sua mente e se dispor a, sempre que você der conta, usar a mente que observa, já é um passo gigantesco. Você vai fazer isso toda vez? Não. Provavelmente não. Por quê? Você não tem prática. Concorda que você não tem prática? Porque tua mente está acostumada a trabalhar na mente que pensa, não na mente que observa. Então, para que você mude o padrão, você precisa repetir, conscientemente. Na hora que vem a mente que pensa, você tem que parar e falar no seu diálogo interno. Não, Rubens, isso é a mente que pensa. Você está elucubrando, você está cozinhando pensamentos que são fictícios. Vamos lá, vamos observar. Tá, aquela pessoa chegou atrasada, ela deve ter algum motivo. Bom ou ruim, ela tem algum motivo. Justificável ou não, ela tem algum motivo. Nem que o motivo seja que para ela é normal chegar 15 minutos atrasado. Ok, eu vou respeitar isso e na próxima vez eu vou combinar. Vamos combinar às 4, porém, não atrase, por favor. Ou então, vamos combinar às 4, mas eu vou chegar às 4h15 porque é o horário que você costuma chegar, ok? Você consegue resolver a situação. Compreende isso? Então, usar a mente que observa, estar disposto a fazer isso, vai inicialmente mostrar para o seu cabeção, para o seu cérebro, que existe um jeito diferente, que traz resultados. Seu cérebro espera resultados conhecidos, então ele vai ter a tendência de te levar lá para o comportamento da mente que pensa. Porém, você objetivamente, concretamente, na observação, vai vir buscar um resultado sabidamente diferente, não previsível, que pode ser bom ou não, pode ser adequado ou inadequado, mas diferente. E você vai assumir a responsabilidade por aquilo. E se não funcionou do jeito que você gostaria, observar de novo e não ir para a mente que pensa e buscar uma alternativa àquilo, até você achar o jeito que para você naquele momento dá o resultado melhor que você queira, que você espera, ou que você busca, mais alinhado com o que você quer. E o que você quer? Pode ser diminuir, bloquear aquela dor física que te impede de dar tarefa corriqueira, sabe? De não aguentar ficar de pé lavando louça há muito tempo. Seja o que for, né? Seja de um relacionamento tóxico que você tem, que você vive, né? Em casa, no trabalho, enfim. Seja colocar ordem na vida financeira. Enfim, seja o resultado que você espera, com a mente que observa, você começa a endireitar tudo isso, né? Um jeito de lidar com o estudo, né? De usar a tua mente que observa, por exemplo, eu faço muito isso, é você se auto-aconselhar. Eu tenho certeza, mas é absoluta, assim, né, até parece, né, mas assim, é certeza absoluta, que você, provavelmente, nas mais diversas situações, você consegue dar um conselho bem útil para muita gente, para muito amigo, colega de trabalho, para os seus filhos, enfim. Você tem um conselho aí, ó, na ponta da língua, você vê a situação e fala, mas faz assim que funciona. Por que você não faz isso com você mesmo? Use essa habilidade de olhar a situação, achar uma saída possível, mas para a sua situação e não para a do outro. Essa capacidade de dar conselho dê para você mesmo. Não estou falando para você parar de fazer isso com os outros. Faça, porém faça com você primeiro. E assim, um parênteses, para o outro, essa ajuda, esse conselho, só se for requisitado. Porque se ele não requisitar, sabe o que vai acontecer? Você vai dar uma solução que ele não vai virar jogo psicológico. Ou um sim mais, onde você dá uma solução, ele fala, não, mas é que. Você dá outra solução, não, mas isso não funciona. Você dá outra solução, não, mas é que. Até o ponto que você estoura e briga com ele,
Ou ele fala, para de dar solução, tá vendo que nenhuma que você dá presta, dá briga no final, pode ser esse o desfecho desse jogo. Dar solução não solicitada para alguém pode, é bem comum você estar convidando a pessoa para jogar um pouquinho e o resultado do jogo psicológico nunca é joia, sempre sai um desconforto, dá um vucu-vucu na relação, né? Então, no calor do momento, lá que você está precisando resolver uma coisa e tua mente que pensa está querendo tomar conta, pare, olhe para si como se você fosse outra pessoa e dê aquele conselho que você daria como se a situação não fosse você o envolvido. O que fazer, o que agir, o que falar, o que pensar, naquela situação específica que você mesmo está vivendo. Então, se auto-aconselhe. Por que você faz isso pro outro, não faz para você? Faça para você. Uma possibilidade, né, de você lidar com isso é essa. Auto-aconselhar-se. Outra possibilidade, bastante acessível, em momentos que você percebe a agitação mental acontecendo, a mente que pensa tomando conta, é você fazer um deslocamento. Seja um deslocamento físico ou temporal, né, ambiental, enfim, sair do circuito para desvincular a sua mente daquilo. Por exemplo, sei lá, vai dar uma caminhada, vai entrar em contato com a natureza e não vai pensar especificamente sobre a questão, sabe? Vai olhar outras coisas. Não é esquecer o problema, não é deixar para lá o problema ou a questão, não, mas deixar aquela química bagunçada daquela emoção de ansiedade, angústia, de não resolução, passar um pouco para que você se reestruture e traga. Para quem não viu, tá no nosso canal, chama Live do Pijama. Eu, minha esposa e minha filha. Vejam, nós três de pijama. Minha filha traz uma colocação que ela pratica. Ela trouxe essa ideia porque ela usa. Ela fala assim, mais ou menos. Depois vocês assistem lá, vão lá no canal e assistam, tá? Tanto faz no YouTube, no Facebook, no Insta, tá lá. Ela fala assim, quando eu estou fazendo algo que eu não consigo dar conta naquele momento, eu não consigo passar adiante, que eu fico emperrada naquilo, eu paro, escolho algo que eu sei que eu faço bem feito, eu vou tocar uma música no piano, eu vou fazer um desenho, vou fazer algo que eu sei que eu consigo. Quando eu vejo que eu consegui fazer aquilo, vejam, ela desconectou do que estava dando problema e conectou com algo que ela dá conta de fazer. O ter dado conta de fazer um desenho bonito dá potência para ela voltar para aquela questão e, descontaminadamente, observar e achar uma saída. Percebem? Parece difícil, mas uma criança de 14 anos de idade deu conta de fazer espontaneamente. E não fui eu que ensinei. Ela, pelo que ela vê a gente falar, ela descobriu que isso era uma saída para sair do problema, para resolver uma questão. Então, esse deslocamento temporal, esse deslocamento de lugar, esse deslocamento de atividade, faz com que você possa quebrar a química e dar voz à sua mente que observa. Então, se dê o direito de observar a questão. Então, vá, saia passear, olhe natureza, olhe coisas, sabe? Desligue um pouquinho a mente, né? Quer ver um exemplo de mais ou menos isso? Eu tenho uma cliente que morre de medo de avião. Mas pensa na pessoa que fala em avião, ela está suando frio. E ela tem um cargo numa empresa onde exige viagens frequentes. Ela tem que viajar sempre. E não são viagens que são possíveis de fazer de ônibus. São viagens distantes, porque as filiais das empresas são longe. Então ela tem que sair de Curitiba, pegar um voo para Salvador, um voo lá para a Amazônia, um voo lá para Vitória, um voo lá não sei para onde. Ferrou, né? Como é que ela lida com isso? Ela sofria toda vez que ela tinha que fazer viagem. Era assim, 2, 3 vezes no mês. Então eu ensinei para ela justamente essa questão da mente que pensa e a mente que observa. Eu sugeri, né, assim, toda vez, né, lá na sala de embarque, no check-in, aguardando o voo, né, ou até dentro da aeronave, naquelas horas intermináveis lá de voo que parece que não acaba nunca, né? Eu falei para ela, desliga, desconecta dessa mente que pensa um monte de coisa, para de pensar nesse monte de coisa e foca, desloca para outra questão. Desloca o pensamento que pode dar errado, que te traz esse medo, essa ansiedade, e começa a olhar o comportamento das pessoas. Olha o jeito que um fala, o jeito que um se veste, se é bonito, se é feio, se você gosta, se você não gosta, se você usaria, não usaria. Tem um paciente meu que fala, sabe o que eu faço? Eu imagino que tá todo mundo pelado.
E ele morre de rir sozinho e ele desconecta do medo de voar, por exemplo, entende? Então, olhar para o jeito daquela pessoa e tentar imaginar para onde ela está indo, o que será que ela está fazendo. Inventa uma história na cabeça, nossa, aquela pessoa está indo encontrar o filho, que isso, reencontrar nós, sabe? E viaja numa história fantasiosa que te desconecte. Por isso que eu falo desse deslocamento temporal, físico mesmo, do medo, do pensamento que te sequestra naquela emoção ruim do medo, da ansiedade, para algo imaginativo, criativo, por exemplo, nesse caso da paciente que tem medo do voo, de imaginar coisas, uma história, cria uma narrativa, de nossa, eles estão de férias, sabe? Isso trouxe para ela a possibilidade de viajar com mais tranquilidade, usando a mente que observa. Ela ativa a mente que observa e pensa com criatividade. Ela se desloca no tempo, ela se desloca para um local seguro, pensando sobre outras questões, né? Saindo do medo que toma conta e, portanto, ela reage e age de uma maneira mais saudável. Porque se ela está com medo, se alguém vem falar alguma coisa com ela, ela pode reagir de um jeito que não era o que ela queria, que não era o jeito mais adequado naquele momento, seja para que for, né? Então, ela para de pensar no medo, ela abre mão disso, no que pode dar errado, no que não pode, e começa a ver o que está acontecendo no meio, né, dados ali concretos e acrescenta uma história, uma narrativa bonita na mente dela, uma historinha bonitinha. Isso faz com que ela perca o medo de voar. Então, usando a mente que observa, ela ativa a mente que pensa, mas com criatividade, para um jeito que esses pensamentos fantasiosos dão segurança e não alimentam a insegurança, saindo do medo que deu conta, né? Então, sai desse foco do problema para algo diferente. Simples assim. E quando vê, ela chegou no destino e viveu e sobreviveu a mais uma viagem, porém sem estresse, sem nervoso. Ela andava sempre com a farmácia, toda vez que ela chegava no local do voo, né, no destino, ela tinha que tomar relaxante muscular porque ela estava tensa, porque ela ficava o tempo inteiro assim, travada no ombro, então ela tinha dor aqui, tinha cefaleia, ela sempre chegava, ela escolhia sempre um voo com bastante antecedência para ela chegar e ter pelo menos 2 horas de sono à base de uma medicação analgésica para poder logo em seguida ir para uma reunião, porque ela tinha muita cefaleia da tensão que ela ficava com o voo, a partir do momento que ela conseguiu fazer esse deslocamento. Para a mente que observa, fantasiar questões, inventar historinhas, deslocar a mente dela do medo para algo diferente, ela conseguiu usar a mente que observa dela, imaginando as coisas e saindo daquele problema que ela vivia, né? E assim, dentro da nossa vida, se por acaso a questão que você está lidando realmente não tenha, de maneira alguma, uma solução possível, aí não tem mente que observa que resolva. Como assim, Rubens? Você está falando que a mente que observa resolve tudo? Não resolve tudo. Tem coisas que são insolúveis. Não resolve. Não tem solução. Não existe solvente para aquilo. E a gente precisa se conformar de que aquilo tem que ser deixado de lado. E não viver abraçado com aquilo, querendo uma solução que não é possível. Isso é também uma maneira de se torturar. As pessoas que fazem isso, por vezes, o fazem porque com aquele problema que não tem solução, eu não preciso dar conta de outros problemas que têm solução. Porque eu estou tão embrenhado nisso que os outros eu não tenho tempo. Pode ser uma fuga. Olhe se isso não está acontecendo com você também. Percebe? Então, o se abraçar com um problema insolúvel faz com que sua mente que pensa fique ali tão envolvida que acaba te prestando um serviço onde você não precisa lidar com questões que você poderia lidar e melhorar. E inclusive isso servir de subsídio para que aquela coisa que é impossível nem faça sentido mais e nem precise de solução. Mas você está tão focado, a mente que pensa está tão focado naquilo para poder te livrar do consertar o restante. Então tem N possibilidades de você usar a sua mente que observa ou deixar-se sequestrar pela sua mente que pensa. De novo, não é para parar de pensar, ok? Não é para parar de pensar, mas é para usar a sua mente que observa para pensar ordenadamente, para organizar a maneira que seu cérebro está funcionando, para que a sua química orgânica funcione de uma maneira que te dê os resultados que você quer em qualquer área da sua vida, financeira, relacional, emocional e em especial
a questão física, as dores, as doenças crônicas, sabe? Isso tem ligação direta com o seu pensamento da mente que pensa e não da mente que observa. Então, assim, abrir mão desse falatório interno da mente que pensa e usar esse falatório interno, esse diálogo que acontece ordenadamente, né? Pensando, ok, eu queria que fosse diferente. É possível ou não é possível? O que eu posso fazer? Não, eu não posso fazer nada. Mas não é justo. Ok, isso é a mente que pensa. Mas a minha mente que observa, ok, não é justo. Porém, a gente sabe que neste momento não há solução para isso. Justo ou injusto, não há o que eu faça que resolva. Abre mão daquilo naquele momento. Simples assim. Então, deixar a mente que pensa focada em algo que não tem solução vai drenar sua energia para algo que é improdutivo, destrutivo, vai criar imagem fictícia de desgraça na sua mente, fazendo você se sentir cada vez pior e realizando que não tem solução, mas não porque a coisa é insolúvel, mas porque você não é competente para solucionar. Entende? A diferença da mente que observa vai conseguir desconectar o que te pertence e o que não te pertence. Então, se não tem solução, não esquenta. Se tiver solução, usa a mente que observa para achar a saída. Se não tem solução, usa a mente que observa para deixar passar. Então, a mente que pensa desenfreadamente, você pode domá-la, você precisa domá-la, para que ela não faça essa tortura mental na sua cabeça. Você pode usar a mente que observa e sair dessa espiral que vai te sugando para o problema relacional, financeiro, profissional, físico, né? Que tudo isso culmina nessa questão principalmente física, sabe? De dor, enfim, né? Abra mão do que não tem solução. Então, assim, aproveite isso tudo que eu falei na última live. Vou repetir. Se você não viu a minha live da semana passada, ela está disponibilizada aí nos canais, assista, porque o assunto é legal. Nos 2 primeiros minutos eu faço um exercício bem legal para você entender o que é a mente que pensa e o que é a mente que observa. É bem prático, bem fácil, exercício rapidinho de fazer. Você vai conseguir compreender tudo isso que eu estou falando. Vai fazer o link com o que eu falei hoje. Se você ficou com algumas questões do que eu falei hoje, reassista essa live, vou deixar ela também no ar. Assista de novo e manda a pergunta para mim. Manda no direct, manda no Messenger do Facebook, manda no e-mail, manda no canal que você conseguir contato comigo, manda que eu vou responder, tá? Porque isto é uma questão que eu vejo as pessoas, quando aplicam, é um passo gigantesco para a vida que funciona. E eu vejo assim as pessoas deixando de ter dor, deixando de ter problemas relacionais, financeiros, profissionais, usando a mente que observa, né? Então aproveite isso que eu estou falando. Não foque nas questões externas, sabe? A gente caminha nessa vida buscando alcançar coisas, uma promoção, um carro, uma viagem, um filho, um parceiro, aparência física ideal, finanças. Não que isso não importe, não que isso não seja necessário, bom, mas isso tudo, o parceiro, a aparência física, isso tudo é consequência do que acontece dentro de você. Então busque a sua saúde mental para que você possa ter algo que você deseja, pois o que acontece dentro da sua cabeça tem reflexo em todo o resto. E quando você organiza a sua mente de tal forma que você começa a ter os resultados, esses resultados alimentam de novo a sua cabeça, quimicamente falando, positivamente, que te dão mais energia, mais disposição, mais alternativas para agir mais e ter mais conquistas que vão voltar para você. E o contrário também é verdade. Tua mente que pensa fica te sabotando, você não atinge o resultado, não ter atingido o resultado te frustra, gera uma química ruim, que te impossibilita e te incapacita para realizar outras questões, que te gera outra química de novo, e você fica no círculo de uma espiral descendente em vez de uma espiral ascendente. Então, o que acontece dentro de você reflete em todo o resto, e em especial na sua saúde física. Então, aplique isso que eu falei para você na live passada de hoje, que você vai ter com certeza, primeiro,
saúde física. Segundo, relacional e emocional. E, portanto, você vai estar mais perto de uma vida que funciona. Hoje, eu espero que você tenha compreendido aonde eu queria chegar com essa questão de mente que pensa e mente que funciona. Por que eu falo que eu espero? Porque bastante gente falou, nossa, Rubens, bem legal a live que você fez da mente que pensa e mente que funciona. E é isso que eu falei hoje. Você pode usá-la a seu favor para que você conquiste as questões e não deixe essa mente que pensa te torturando, essa tortura mental tomar conta da sua vida e gerar resultados que você não quer, gerar resultados que você não procurou. Ao contrário, você queria estar em outro lugar, em outra direção e de repente você se vê perdido aqui, em uma mente bagunçada, em uma vida que não funciona. Então, use isso, esse conhecimento e bora para uma vida que funciona. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite, que bom que você ficou aqui até aqui comigo, valeu a presença de todo mundo, curte, dá joinha e compartilha e bora, semana que vem mais live aqui. Indique para os amigos de vocês se fez sentido para você. Essa live e a live da semana passada estão no ar direto, pode compartilhar. Eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas, porque se fez sentido para você, pode fazer sentido na vida de outras pessoas e a gente faz essa corrente de levar informação relevante que transforma vidas. Ok, pessoal? Então, uma boa noite e nos vemos semana que vem. Beijo, pessoal. Até a próxima.